prossigamos em conhecer o Senhor. Eu já quero dizer para você, há um interesse de Deus sobre a tua vida, que você conheça o Senhor, e que você não apenas conheça o Senhor, mas que você amadureça o teu ministério, amadureça a tua vida, amadureça a tua carreira ministerial, amadureça a tua vida familiar, como pai de família, como mãe de família, como servo de Deus, como pessoa, que você cresça cada vez mais. E como é que você vai adquirir este crescimento? É conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecer a Deus. Não é simplesmente conhecendo ao Senhor, mas é prosseguindo em conhecer ao Senhor. A segunda passagem bíblica que nós lemos aqui nesta noite foi lido no livro de Provérbios, capítulo de número 31 e o verso de número 10, que fala sobre a mulher virtuosa. E aí que eu quero chegar nesta noite aqui, é este ponto que eu quero falar, é sobre este assunto que Deus colocou no meu coração nesta noite, para dividir com esta igreja. Quando falamos de mulher, e é bem apropriado no dia de hoje falarmos de mulher, já que é um congresso de mulheres que está sendo realizado aqui nesta igreja, o primeiro congresso de mulheres de muitos, que eu tenho a certeza que vai acontecer. E eu já quero abrir um parêntese aqui e falar para as mulheres que organizaram este evento nesta noite, que até quem entrou aqui torcendo contra vai sair cheio do Espírito Santo, impactado pelo Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Quando falamos de mulher, é bem verdade que quando a Bíblia fala de mulher, é uma simbologia da igreja. Na maioria das vezes que a Bíblia fala de mulher, ela está se referindo à igreja, ela está falando com a igreja. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala de mulher virtuosa, a Bíblia fala de mulher santa, a Bíblia também fala de mulher prostituta. Quando a Bíblia se refere no livro de Apocalipse a respeito da mulher prostituta, ela está falando de uma igreja que apostatou na fé, uma igreja que adulterou nos últimos dias. Iria surgir igrejas que iriam adulterar na fé, iriam se prostituir, às vezes por dinheiro, às vezes por fama, por glória, ou até mesmo simplesmente pela prostituição. Hoje existe igreja de todo tipo por aí. Tem até a igreja das lésbicas e dos homossexuais. Eles se dizem igreja. A Bíblia diz no livro de Provérbios, a passagem que nós lemos, ela fala sobre mulher virtuosa. Mulher virtuosa, simbologia da igreja do Senhor. Mulher santa, simbologia da igreja santa, a igreja pura, a igreja que não se contaminou com os manjares do Nabucodonosor dos dias de hoje, a igreja que não manchou as suas vestes e não se curvou diante de Satanás. Ela pode até ir para a fornalha, ela pode até descer na cova dos leões, ela pode até sofrer e gemer, mas é por um pouco de tempo, porque dentro de um pouco de tempo mais, a Bíblia diz assim, porque um pouquinho de tempo mais virá e não tardará. Ela pode até sofrer por um momento, até a hora que o Todo-Poderoso se põe de pé. Sabe por quê? Porque esta igreja é a noiva dele, ele ama ela, ele protege ela. Eu quero ver o diabo destruir você. Oh, aleluia! Você é a menina dos olhos de Deus.
Quando falamos de mulher, falamos de igreja. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no começo da Bíblia, livro de Gênesis, nós já encontramos uma simbologia da igreja. A Bíblia fala de Eva, a primeira mulher da história. Por que ela era uma simbologia da igreja, pastor? Porque o nome Eva significa vida. E eu quero dizer para você que quando Deus olha para a igreja, quando o Senhor olha para a igreja do Senhor, Ele não vê uma mulher estéril, Ele não vê uma mulher que não pode gerar filhos, mas Ele vê uma mulher, oh aleluia, que tem poder para multiplicar-se, que tem poder para gerar filhos. Eu posso olhar para esta igreja no dia de hoje e eu posso ver muitos filhos desta igreja assentados aqui hoje. Não são filhos de outras igrejas, são filhos desta igreja. Sabe por quê? Porque uma das características da mulher é reproduzir-se, é gerar filhos. A primeira simbologia da igreja que eu vejo na Bíblia é Eva. Eva é uma simbologia da igreja. Por quê? Porque Eva tinha a capacidade de reproduzir-se, recebeu uma mensagem de Deus para uma ordem do Senhor, para crescer, multiplicar e encher a terra. Eu já profetizo sobre esta igreja, sobre esta comunidade. O diabo queira ou não queira, ela vai crescer, vai se multiplicar, vai encher a cidade de São Paulo, vai encher o estado de São Paulo, vai encher o nosso país. A segunda coisa que eu vejo na mulher, a segunda característica que eu vejo na mulher, simbologia da igreja, sabe qual que é? A igreja ou a mulher é amiga, ela é amiga. A Bíblia fala de Ruth como uma simbologia da igreja. Sabe o que significa o nome Ruth? Significa amiga. Uma das características da igreja, ela é amiga. As pessoas gostam da igreja, sabe por quê? Porque elas sabem que elas podem chegar aqui, elas podem chegar e abrir o coração e contar, oh aleluia, sua vida para o pastor, para os obreiros da igreja, para os irmãos da igreja. Não tem fofoqueiro no meio. Se tiver, tem espada de Deus Jeová para ele aqui nesta noite. Aleluia. Característica da igreja é amiga. Ela veio para ajudar. Quando falamos de mulher, falamos de uma simbologia da igreja. Falamos também de Raquel. Sabe o que significa o nome Raquel? Significa ovelha. Eu já quero abrir um parêntese para dizer para os crentes rebeldes: pastor, aqui talvez não tenha pastor. A Bíblia diz que um semeador saiu para semear, semeou, oh aleluia, boa semente, mas no meio da noite veio o inimigo e semeou também o joio. O joio está no nosso meio, os rebeldes. Sabe o que significa, oh aleluia, o nome Raquel? Simbologia da igreja, significa ovelha. Eu já quero abrir um parêntese para dizer para os rebeldes: Deus não vai abrir as portas do céu para os bodes. Deus vai abrir as portas do céu para as ovelhas do Senhor entrar. Só as ovelhas levantam a mão e dão glória. Aleluia. Quando falamos de igreja, quando falamos de mulher, falamos de uma simbologia da igreja. E aqui que começa a mensagem do Senhor para a tua vida nesta noite. O Senhor me deu um tema: 3 inimigos que se levantam contra a igreja
do Senhor. Existem vários inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor, mas o que o Espírito de Deus me deu nesta noite, para mim dividir com você, para eu dividir com a tua vida hoje aqui, pelo menos 3 inimigos se levantam contra a igreja do Senhor. Diga comigo 3. Diga mais forte, 3 inimigos se levantam contra a igreja do Senhor. Olha para o teu irmão e diga: cuidado. O primeiro inimigo que eu vejo que se levanta contra a igreja de Deus, contra a noiva do Cordeiro, contra a mulher virtuosa, que é a igreja do Senhor. Sabe qual é o primeiro inimigo? São aqueles que não creem na chamada que você tem. São aqueles que não creem, pastor, e vai ir no ministério que Deus te deu. Eles passam por esta rua aqui, eles balançam uma cabeça, eles chamam a igreja de igrejinha, eles chamam a igreja de igrejola, eles chamam o pastor da igreja de pastorzinho, eles chamam a irmã que dirige o círculo de oração de irmãzinha. Eles olham para você e dizem assim: lá vai ela acha que tem, não, diabo, ela tem